Amém. Boa noite à igreja, a paz do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos trazer uma palavra, não minha, mas de Deus para a nossa vida nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Feche seus olhos. Mais uma vez nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora a nossa vida, esse momento onde vamos receber, Deus, a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha falar conosco, venha, Deus, penetrar em nossos corações, e que o Senhor encontre corações receptíveis, para que esta palavra possa produzir muitos frutos em nossa vida, e através da nossa vida. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade agora neste lugar, para que tudo que for falado venha direto do céu para nós, ó Deus. Deus, eu quero também agora clamar pelo sangue de Jesus, repreendendo toda e qualquer ação do mal contra a Tua palavra. Que neste momento este ambiente esteja cheio da Tua glória, e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Amém? Glórias a Deus. A palavra que Deus tem nos direcionado durante esse ano é uma palavra de aprofundamento, então nós pedimos a Deus sempre que nos direcione para que nós possamos transmitir a palavra que Ele tem de fato nos dado. E a palavra já foi lido, inclusive, outras vezes aqui, esse mesmo versículo que eu vou iniciar, quero passar para o filho aí, Oséias capítulo 6, versículo 3, que será o versículo desta noite de início, a palavra que será ministrada. Oséias 6, 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Volta de novo, por favor, ali no início, que eu quero me deter, frisar nesse primeiro versículo aí, dessa parte. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus, e somente Ele pode salvar a vida do homem, somente Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Deus, Ele demonstrou o amor dEle de tal forma, a Bíblia diz, que Ele entregou o Seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, e todos nós que valorizamos esse exemplo, esse ato de Jesus, de Deus para conosco, sabemos que não foi fácil. A morte de Jesus, ela já estava escrita desde quando o mundo é mundo, mas não foi fácil, porque a Bíblia nos mostra e fala que Jesus Cristo, Ele se fez homem como nós, ou seja, tudo que nós experimentamos, tudo que nós sentimos, as tentações que vêm sobre a gente, vieram também sobre Jesus. A Bíblia deixa bem claro que em todas as coisas Jesus foi tentado, mas em nada Ele caiu, mas Ele foi tentado. Ele foi tentado a ficar com raiva, Ele foi tentado xingar, Ele foi tentado dar chute na canela do João, quando eles estavam jogando bola, quando eram criança. Ou você acha que Jesus, quando criança, não fazia o que criança fazia? Claro que fazia. A Bíblia não vai relatar tudo, porque nem caberia nesse livro. Mas Jesus foi tentado em muita coisa. Ou melhor, em todas as coisas. Para nos mostrar que é capaz passarmos por esse mundo e recebermos a salvação, ou seja, sermos santos como Ele foi santo. E como o pastor Elan sempre diz, santo não é aquele que não erra, mas é aquele que se arrepende.
alguma coisa assim. Estou até imitando ele aqui, porque ele fala umas coisas meio sem conexão, tem hora, quando ele vai lembrar de alguma coisa. Mas é mais ou menos isso, né, Simone, que ele fala. E o livro de Oséias, o profeta, ele chama a atenção, né, do povo de Israel, dizendo o seguinte, em outra versão que eu anotei aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir é não parar, é estar em movimento, é estar buscando algo todos os dias, é fazer acontecer no bom sentido, porque aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer, porque Ele já fez todas as coisas, então cabe a nós fazermos. Nós levantamos uma campanha aqui, né? Deus tocou o coração do pastor Elan e levantou uma campanha aqui para a Aurora, isso, ou seja, Deus não poderia fazer cair dinheiro do céu? Mas Deus moveu o coração do nosso pastor, moveu o coração da igreja e abençoou essa família, e vai abençoar muito outras famílias, né, que necessitarem. Então é aquilo que cabe a mim fazer, eu tenho que prosseguir, eu tenho que exercitar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que prosseguir em conhecer a Cristo, e eu quero ter esse sentimento de prosseguir até o último dia da minha vida. Eu quero naquele último instante ali ter experiências com Deus, aqui na terra ainda. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é um mandamento, é uma ordem que o profeta estava falando para o povo de Israel naquele momento. Eu quero conhecer mais a Deus. Deixa eu te falar, eu preciso de ter mais experiências com Deus. Eu tenho essa necessidade. Eu não quero ficar estagnado. Eu não quero ficar parado. Eu não quero somente contar testemunhos de anos atrás, mas eu quero contar um testemunho vivido hoje às pessoas que estão à minha volta, para que eles possam ver que Deus continua operando maravilhas, Deus continua operando milagres, Deus continua fazendo coisas grandes, porque Deus é grande. Estava vendo um programa hoje no YouTube, com o Davi, meu filho, e um cristão, né, ele fica numa roda, e geralmente, salvo engano, são 30 pessoas que ficam em torno ali, e eles debatem vários assuntos. E em um dado momento chegou um ateu, quer dizer, se diz ateu, né? Ele sentou na cadeira e começou a debater. E eu acho engraçado quem quer ser ateu, porque nem eles sabem, né, que acreditam em Deus, né? Ele falou assim, porque Deus, se fosse bom, ou seja, só ali já dá a entender, então, peraí, existe um Deus, velho. Ele não é ateu, senão ele nem debateria, né, aquele assunto. Eu quero crer, meus irmãos, que Deus, Ele tem algo novo para a minha vida amanhã, e eu quero estar alinhado nesse mesmo ambiente de glória que nós vivemos aqui dentro, no dia de amanhã, lá no meu trabalho, para estar atento ao que o Espírito Santo quer de mim, ou quer fazer naquele lugar que Ele te plantou, que me plantou. É muito bom quando as pessoas testemunham, né? Talvez nos mandam uma mensagem dizendo, olha, eu vejo algo diferente em você, eu vejo Deus em você, Júlio. É muito bom isso, a gente sente o quê? A gente sente que Deus está operando na nossa vida. A gente sente que é uma confirmação que estamos no caminho certo. E esses testemunhos precisam de nortear a nossa vida. Então, nós precisamos aprofundar e prosseguir em conhecer a Deus. Quanto mais você passa a conhecer a Deus, mais você se apaixona por Ele. Eu gosto de lidar com pessoas que estão recém-convertidas. Me dá um prazer ver essas pessoas, estar com elas, porque elas demonstram uma paixão que estão tendo por Cristo. Tem um pastor amigo nosso, né, pastor Elão, pastor André,
ele fala que crente velho vira diabo. Misericórdia, é uma brincadeira da parte dele, mas, meu irmão, não fique velho, não fique. Não estou falando fisiologicamente, estou falando como crente. Diga para essa pessoa ao seu lado, não fique um crente velho, não fique um crente que só fala de passado, não fique um crente velho, ou seja, tenha experiências novas a cada dia. Quanto mais você passa a conhecer a Cristo, mais você se apaixona com Ele. Quanto mais você se aprofunda numa amizade, mais você vai conhecer aquela pessoa, concorda comigo? Quanto mais você estuda algum tipo de assunto ou alguma área profissional da sua vida, melhor, mais profundo e mais experiente você vai ficar naquela área, concorda, Denis? E está aqui um contador bom, viu? Quem quiser depois me manda mensagem que eu vou indicar ele. Quanto mais você conhecer, você se tornará igual. Quanto mais você conviver, você se tornará igual. Tem uma pessoa que eu estou convivendo muito com ela, nesse novo trabalho que eu estou tendo. Gente, e uma das gírias que ele fala é cara. Tudo ele fala cara. E eu estou falando cara para todo lado. Eu estou assim, Jário, cara, não é assim. Mas tem um monte de gente no meu grupo que está falando filho. Está chamando todo mundo de filho, Mateus. Ô filho, ô filha. Na verdade, a origem do filho e filha, vocês não sabem, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar nome de pessoas. E tem mais de 30 anos que eu chamo todo mundo de filho ou filha, porque eu não lembro o nome de ninguém. Fisionomia, acabou. Te vi uma vez, daqui a 50 anos eu vou lembrar de você. Mas seu nome... Como é que seu nome é? É Bruno. O nome é difícil. Quanto mais você conviver com alguém, você vai mais se parecer com essa pessoa. Pode ter certeza disso. Ou você vai influenciar essa pessoa, ou essa pessoa vai te influenciar em alguma coisa. Tem muita coisa boa para que a gente tenhamos que ser influenciados, sim. Profissionalmente é muito bom. Eu adoro sentar com pessoas mais velhas, igual o pastor Elan, por exemplo, sentar e ouvi-lo, a experiência dele. Brincadeiras à parte, mas eu gosto demais de sentar com pessoas que têm experiência nas áreas que eu estou militando, para ouvi-las, para pegar aquelas experiências ali, e eu sei que vai me ajudar a não errar. Por quê? Porque a pessoa às vezes já errou tanto naquela área e me mostra um caminho, uma direção. Eu gosto de sentar com pessoas, sempre gostei, desde novo, de sentar com pessoas mais velhas, para ouvi-las. Então você vai ser igual, você vai aprender, você vai se, no bom sentido, contaminar, você vai ser atingido, e por isso que é importante você estar aprofundado em Deus, por isso que é importante você estar mergulhado em Deus, por isso que é fundamental que você esteja na palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos aqui, irmãos, essa tribo aqui, que maravilha nesse momento, mas a maioria do nosso tempo não é aqui, não é mesmo nem na nossa casa, é lá fora, é você na sua escola, é você no seu trabalho, e você correrá o risco de você ser influenciado negativamente, se você não estiver aprofundado em Deus. Quando alguém vier te aconselhar malignamente, se você estiver mergulhado em Deus, você não vai deixar aquele mau conselho te atingir, pelo contrário, você dará bons conselhos. Você será o canal de bênção. Ou seja, prossigamos em conhecer a Cristo, para que nós possamos, ou através de nós melhor dizendo, transformar esse mundo lá fora. Tem alguém que precisa de você lá fora. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, então, ele traz essa exortação para o povo de Israel, um convite, para aquele povo, esforcem em conhecer mais ao Senhor. Então, Oséias exorta para que haja essa necessidade no coração daquele povo.
existe uma necessidade em nosso coração de conhecer mais a Deus. Eu sei que talvez você olha para o lado e fala assim, poxa, eu queria ser como essa irmã, que ora tanto, que mergulha tanto em Deus. Filho, Deus tem a mesma coisa para você. Deus tem as mesmas experiências para você, cada um na sua particularidade, mas o que Deus tem para o Jairo é para o Jairo. E à medida que o Jairo se abrir, Deus vai poder agir. Porque a Bíblia diz que o ladrão, ele entra pela porta dos fundos, ele arromba, mas o Espírito Santo, ele bate a porta, ou seja, é só você que pode abrir essa porta do seu coração para que você tenha essa experiência com Deus. Eu lembro do meu sogro, muitos anos atrás, meu sogro gostava de umas piadas e tal, e ele lembrava de um amigo dele que falava assim, Elan, eu não converto de jeito nenhum, lembra disso, desse caso? Mas será que esse homem se abria para Deus? Será que esse homem estava disposto a largar a velha vida para Deus, para seguir a Cristo? Porque Jesus disse o seguinte, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, por minha causa. Será que, eu não sei, não posso julgar, mas existia alguma coisa que impedia esse homem, de fato, de se converter, ou seja, mudar a rota da sua vida para experimentar as coisas de Deus? Eu não sei o que é, e nem posso julgar, e nem quero saber também, mas com certeza existia alguma coisa, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele não escolheu, ele não tem filhos privilegiados, ou seja, filhos principais, ele deseja que todos experimentem dele. Então, Oséias traz essa exortação, e nós, nessa palavra de hoje, recebemos também essa palavra em nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repita comigo, eu preciso prosseguir em conhecer o meu Deus. Amém. Como vamos prosseguir em conhecer ao Senhor? Como? Nós podemos falar vários caminhos, ações que devemos fazer, e eu anotei algumas aqui, conhecendo, em primeiro lugar, a sua palavra. Conhecendo a sua palavra. Repita comigo, em primeiro lugar, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Entendam o que eu vou falar. Não é a profeta A, B ou C, ou o profeta, é a palavra de Deus. Eu creio nos dons espirituais, mas tem gente que não conhece nada da palavra de Deus e fica andando atrás de profecias. E a Bíblia diz que nós podemos julgar as profecias, se é de Deus ou não. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça, irmão. Cuidado com quem ora por você. Crente que fica procurando profecia não tem fundamento, irmão. Não conhece a palavra. Quando eu me converti há 27 anos atrás, um irmão, e eu me lembro muito dele quando eu falo sobre esse assunto. Esse irmão até hoje ele não está firme, 27 anos atrás. Mas a primeira semana que eu fui para a igreja evangélica, converti, entreguei minha vida a Jesus, esse irmão pegou no mão e falou assim, irmão, semana que vem nós vamos no lugar tal, quando você chegar na porta, a profeta já grita lá de fora, tudo da sua vida. Eu falei, misericórdia, Deus me livre. Convertendo agora, se ela gritar minha vida, eu estou lascado. Vou não. Misericórdia. É um cara que até hoje fica buscando essas coisas. Vou na irmãzinha fulano de tal, irmãos, ela ora, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que usa pessoas sim, mas aqui é a palavra dele, e em primeiro lugar é a palavra. Por quê? Se você conhecer a palavra, e Deus usar um profeta, uma profeta para falar com você, algo dele, da parte dele para a sua vida, você vai receber, vai guardar, e vai ter paz no teu coração, e você vai falar assim, poxa, isso é de Deus. Agora, muita profecia está deixando muita gente maluca por aí, pirado, desnorteado, porque às vezes não vem de Deus para a sua vida. Amém? Fique ligado, porque Deus, ele não traz confusão. Deus não traz confusão. Tem gente que está orando demais, mas não vigia. Então disse para essa pessoa ao seu lado assim, vigia, irmão. Diz para outra pessoa aí do seu lado, vigia, irmã.
Como que eu vou aprofundar e prosseguir em conhecer o Senhor? Conhecendo a sua palavra. Palavra de Deus. Segunda coisa, buscando seguir as direções que Deus tem nos dado. Deus, Ele tem uma direção para a sua vida. Quando você está na direção, meu irmão, eu estava meditando essa palavra hoje à tarde, e tomando conta da Mel, porque a Cristiana, desde cedinho, ela foi pregar lá em Abre Campo. Quando a Cristiana não está em casa, a Mel fica maluca. Aí, quando eu anotei isso aqui, buscando seguir as direções que Ele tem nos dado. Todo mundo já jogou videogame, não já? Você nunca jogou videogame, ô Jairo? Você é dessa terra, filho? Quem tem mais de 50 aí e nasceu em Caratinga? Levanta sua mão. Então, com certeza, já foi no tio Patinhas ali do lado de fora. Pode levantar a mão, Toledo, você já foi. Só o pastor Lan que não, porque ele nasceu num lar cristão. Eu me lembro uma vez que eu estava no tio Patinhas, entrei na loja do meu pai, peguei as moedinhas tudo, rapei tudo. Aí a gente só usava short, né? Pus as pratinhas assim, não tinha bolso, e estou lá com a camisa na boca e cheio de pratinha. Menino, quando eu vejo no telão do fliperama, eu só vejo um chicote assim, ó. Rapa! Era o meu pai. Saiu correndo da loja na rua Raul Soares, foi até lá, me pegou e me deu uma curriãozada, meu irmão, mas era com fivela. E pensa num homem que eu amo demais da conta, que sempre me corrigiu. Muito, o amo muito. E amo muito ele pelo tempo que ele me corrigiu também e das curriãozadas. Não estou incentivando ninguém a espancar não, viu, Inês? Então, daqui a pouco, né, esses malucos aí, ativistas, pastor incentiva espancamento na comunidade Aguazeiras. Irmãos, é o seguinte, quando você pega aquele Pac-Man e pega os caminhos ali, vai comendo aqueles bonequinhos, vai comendo os bichinhos, e você entra no labirinto e sai correndo e tudo, você acha o caminho todo, você ganhou. Tem um caminho para você. Mas ali no Pac-Man, estou falando muito inglês ultimamente, Pac-Man, tem os inimigos, né? Os bichinhos, os monstrinhos que vai tentando te pegar. Se te pegar, você perdeu uma vida. Se te pegar de novo, você perdeu a outra. Se te pegar a terceira vez, né, Lelo? Lelo gostou, está lembrando do passado dele, do Pac-Man. Você está morto. Irmãos, a Bíblia diz, preste atenção nisso, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, ou seja, o próprio Deus. Mas ao derredor estão os inimigos, que ruge como leão, porque o leão é o nosso Senhor, o verdadeiro, o leão da tribo de Judá. Mas existem os inimigos, e os inimigos estão aí, querendo que você saia da rota, para ele te matar. Que você saia do caminho para ele te pegar, porque você fica vulnerável a ele quando você sai da rota. Então, meus irmãos, buscando seguir a direção que Deus tem para nós precisamos buscar direção. Deus tem uma direção para você. Diga para essa pessoa ao seu lado, Deus tem uma direção para você. Essa semana mesmo mandei uma mensagem para uma pessoa aqui da igreja. Falei para ela assim, vem trabalhar com a gente. Aí ela falou assim, eu vou orar. Eu falei, então ora. Você já orou por aquilo que você vai fazer essa semana? Você já orou pelos projetos que você tem colocado na mesa? Porque a Bíblia diz o seguinte, Deus, Ele tem direção para nós. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Não deixe de fazer planos. Não fica parado, esperando a coisa cair do céu, não, porque o que cai do céu não é bom, não. Só uma coisa que caiu do céu, foi o diabo e seus anjos, né? Faça a sua parte, como está escrito no livro de 1 Romínios, versículo 4, capítulo 1, que eu te ajudarei.
Mas é mais ou menos assim, irmãos, sabia? Tem coisa que você tem que fazer. Jesus falou o seguinte com os caras: tira a pedra aí. Ô Senhor, tira a pedra, gente. Ou vocês querem que eu faça como aqueles desenhos animados, soltando o raio azul na ponta do dedo e pegando a pedra e jogando lá de cá? Jesus poderia fazer? Poderia. Mas cabia ao homem tirar a pedra. Tirem a pedra. Movimenta. Para que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje, preste atenção, eu precisei fazer a minha parte. Eu precisei ir, conversar, me dispor, falar, deixa eu entrar nessa equipe aí, eu quero trabalhar, eu quero mudar minha rota aqui profissionalmente, eu quero experimentar coisa nova, eu quero. Agora, se eu tivesse ficado só lá em casa, segunda-feira, Senhor, em nome de Jesus, terça, Senhor, em nome de Jesus, quarta, não estou desvalorizando a oração, a oração é fundamental, mas tem gente que confunde tudo, tem gente que não faz o que deve ser feito. Pega um carro, meu irmão, vai para Porto Seguro agora, e não abastece ele, o Senhor proverá. Calma, querido. Meu bem, olha aí, está na reserva. O Senhor proverá, minha filha. Calma, filha. O carro vai andar quando acabar a gasolina? Você tem que parar no posto? Ou você acha que Deus vai mandar um anjo lá, encher o seu tanque, enquanto você continua essa trajetória? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Foi igual aquele bispo, né? Eu falo com meus filhos isso. Filhos, Deus tem direção. Deus já sabe tudo. Mas não fiquem parados. Façam acontecer, meus filhos. Trabalha. Movimenta. Entenda do que você quer fazer. Busque no YouTube. Conheça. Porque Deus, Ele não desperdiça nada, sabia disso? Você acha que Deus vai colocar alguma coisa na sua mão, sendo que você não entende nada daquilo? Você que quer empreender, você acha que Deus vai colocar na sua mão um empreendimento grande, sendo que você não sabe nada daquilo, não entende nada daquilo? Ah, meu Deus, está enganado, está enganado, você está enganado. Eu me lembro quando nós fomos mudar para esse lugar, e quando nós chegamos aqui, irmãos, tudo que o pastor Elan, era lá embaixo, tinha primeira coisa, né, tinha um altar, e o Elan começou a explicar aquele trem, eu me lembro direitinho, estou recordando aqui, eu falei, cara, esse Elan é maluco, o que ele vai fazer aqui? Mas ele falava daquilo que ele tem propriedade para falar, porque ele é engenheiro, o cara é formado, ele visualizou algo que eu não conseguia enxergar, para ficar esse templo aqui. Então, queridos, busque seguir as direções que Deus tem para você, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Amém? Algumas ferramentas que podem nos ajudar. Primeiro, a palavra de Deus, já falei. Segundo aqui, o culto. É tão bom, irmãos. Isso aqui nunca vai ser, mas nunca vai ser substituído pelo digital. Nunca. Não tem olho no digital. Não tem calor. Não tem abraço. Acabou o louvor, o pastor Elan falou assim, vamos lá, irmão, vamos sair, vamos abraçar um ao outro. Você vai chegar na sua casa e vai abraçar quem? Eu já abraço a Cristiana direto. Daniel, Davi, a Mel. Não tem calor humano. Isso aqui nunca vai ser substituído. Esqueça, esqueça.
Isso aqui tem calor, tem olho no olho, tem emoção, tem sentimento, um para com o outro. É o culto, irmãos. Você precisa congregar. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou viajando muito, tenho que ficar muitos dias fora e tudo. Você não imagina a falta que me faz esse culto aqui. Estou falando isso aqui diante de Deus. Eu vou na igreja quando eu estou fora, né, procuro uma igreja meio parecida com a nossa, mas eu sinto muita saudade desse domingo à noite aqui, viu, filho? Isso aqui é bom demais. A célula é outra ferramenta poderosa. Quarta-feira eu tinha um compromisso, eu falei com a Cristianão, eu vou chegar mais cedo, eu quero ir na célula. A célula é coisa maravilhosa de Deus demais. Aí que a comunhão fica mais próxima ainda. Célula é uma bênção, é crescimento, é envolvimento. E as demais obras que Deus direciona a igreja para fazer, que nós precisamos estar envolvidos. Nesse exato momento tem um monte de gente lá embaixo com as crianças. Essas professoras e professores, eles estão aprofundando. Sabe por quê? Porque eles têm que aprofundar para poder dar àquelas crianças algo. Sabe por que o líder de célula está crescendo? Porque ele tem que aprofundar para dar aos seus liderados algo de Deus. Sabe por que você que visita as instituições e a igreja se envolve com tudo isso aqui na nossa cidade? Porque tem uma direção de Deus para a nossa vida e você está se aprofundando quando você se envolve com tudo isso. O envolvimento nos faz mergulhar, nos faz aprofundar, nos faz crescer. Quem está entendendo, diga amém. É crescimento para a nossa vida. Na quarta passada, eu estava na célula, eu fiquei impressionado com quem levou a palavra, a reflexão na quarta passada. Tem um pai e um filho participando da nossa célula, não vou falar os nomes dele para não expor aqui. Eles são recém-convertidos, mas estão tendo uma experiência com Deus que tem me constrangido. Aquele menino, quando pegou a reflexão de quarta-feira, um adolescente, eu fiquei impactado com a forma que ele ministrou a palavra, a reflexão ali. Sabe o que é isso? É o primeiro amor que está no coração dele. É por isso que a gente canta aquela música, eu quero voltar ao primeiro amor. Irmão, voltar ao primeiro amor é tudo que nós precisamos todo dia. Porque quando a gente encontrou Jesus, a gente pregava até para poste. Chegava perto do poste, você tem que converter, camarada. Você está apagado, a sua luz e tudo. Era de dia, o cara querendo que a luz ficava acesa. E você pregava para os tontos, para os embriagados. Você queria enfiar Jesus nos seus parentes. Eu cheguei em casa, quando eu converti, irmão, cheguei em casa, na minha casa. Quebrei um monte de coisa. A minha mãe sempre foi mais tranquila, meu pai ficou assim, o que está acontecendo com esse camarada? Onde ele foi? O que você fumou, Romeu? Eu falei, nada, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e acabou, eu quero destruir esse trem aqui. Pá, comecei a quebrar, até fui exagerar demais. Falta de sabedoria. Mas o primeiro amor faz você mergulhar. O primeiro amor não te deixa acomodado. O primeiro amor não te deixa acomodado. Quem está precisando de voltar ao primeiro amor aí? Quem está precisando de sentir de novo aquele fervor que sentiu quando recebeu Jesus? Quando alguém te convidou para uma igreja e você falou, eu quero entregar minha vida a Jesus, veio à frente chorando, soltando catarro no nariz de tanto chorar, meu Deus, que coisa boa, meu Deus. É assim que nós devemos ser todos os dias, porque quando nós perdemos o primeiro amor, meu irmão, você fica independente, você vira um religioso, e religião é um trem muito perigoso. Eu quero sentir o calor do Espírito Santo no meu peito todos os dias. Todas as vezes que eu subir nesse altar, eu tenho que entender, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer, Deus, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, mas o Senhor é aquele que me capacita. Volte ao primeiro amor, em nome de Jesus Cristo, senão você morre.
você morre. Volte ao primeiro amor. Quem está no primeiro amor não olha para as imperfeições, não olha para as dificuldades, não olha para o que o irmão ou a irmã está fazendo, mas olha para Cristo. Porque se for olhar para o que a irmã e o irmão estão fazendo, você está olhando para você mesmo, que você é muito pior do que eles, eu sou muito pior do que eles. Quem está no primeiro amor está olhando para o céu, está querendo mais, está querendo transformação, está querendo mudança, está querendo largar as coisas passadas. É esse que deve se aprofundar, é essa pessoa que consegue se aprofundar. Quem não está no primeiro amor morre. Preste atenção nisso e, pelo amor de Deus, busque voltar ao primeiro amor. Quando você entende algo profundamente, você domina a situação ou o assunto, você domina. Quer conversar de Bíblia? Conversa com o pastor Elan. Está precisando de uma boa instrução de contabilidade? Conversa com o Denis. Ô Denis, eu estou caprichando com você, filho. Eu estou achando que eu vou passar para você e você vai descontar nos honorários para mim, isso aí, esse marketing. Quer aprender a dirigir? Procura a Sulamita ali. Quer fazer um marketing bem feito? Procura Rodrigo, Pamela. Quer comprar umas roupas bonitas para sua esposa? Procura o Bruno. Entende. Quer comprar um lote, uma casa, um apartamento? Procura o Jário, não, procura eu. Procura eu. Brincadeira, procura o Jário também. Quer conhecer mais de Deus? Procure Deus. Quer conhecer mais de Cristo? Procure Cristo. Procure a palavra. A gente sente quem de fato está mergulhando. Quarta passada eu fui impactado por esse menino. Eu fico até emocionado, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida desse pai e desse filho. Conheço eles há muitos anos. Sempre busquei dar o testemunho. E Deus está fazendo uma obra tão maravilhosa nessa casa. Que maravilha. Dá para ver algumas características nas pessoas que estão mergulhando em Deus. Característica, tem, salvo engano, a origem, no grego, que significa marca ou símbolo, ou seja, dá para ver a marca gravada na pessoa que está procurando Deus. Ao contrário, também é verdadeiro. Você já chegou perto de gente que só fala coisa ruim? Ou seja, quem está aprofundando em Deus tem uma marca, tem testemunho. Qual a marca que você carrega? Eu vou dar alguns exemplos aqui bíblicos, de algumas marcas ou características de quem está aprofundado em Deus. Poderia citar aqui muita ou centenas de exemplos, mas não é o caso porque o nosso tempo não permite. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz sobre um homem que chamou Enoque. Ele andou, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A marca de um homem que andou com Deus. Intimidade. Davi, Salmo de Davi, Salmo 23, capítulo 4, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, ou seja, a confiança. Quem tem a marca de Deus na sua vida tem confiança. Não se atemoriza por má notícias. Gente, eu milito no comércio a vida toda. E você quer ver um meio que tem gente que não tem confiança, é o comércio. Qualquer crisezinha, qualquer vento, a pessoa desespera.
Ai meu Deus, o que será do Brasil? O que será disso? O que será aquilo? Gente, eu olho para Cristo, Ele é minha provisão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, por quê? Não terei medo, porque Tu estás comigo. A confiança é uma marca que deve estar em nós. Isaías 43, 1, mas agora sim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e o formou, a Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo seu nome. Deus conhece e te chama pelo seu nome, Gilberto. Deus fala o seu nome, Diogo. Eu disse aqui, em forma de brincadeira, que eu não lembro o nome, eu sou ruim para lembrar nome, mas Deus chama você, Juliana, filha amada. Deus te chama pelo nome. Não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando for atravessar os rios, eles não inundarão. Quando você andar pelo fogo, não será queimado, as chamas não alcançarão você. Aquele que está mergulhado em Deus tem proteção. Proteção. Não importa o que o mundo está passando, guerra. Gente, tudo é profético. Outra coisa, gente, é profecia. Eu creio na profecia. Eu só não vou pregar um evangelho de desgraça, irmãos. Deus continua sendo Deus e vai me alimentar todos os dias que eu estiver nessa terra. Ai, gente, o mundo está pior, o mundo está não sei o quê, o mundo está isso, o mundo está aquilo, olha só, e não sei o quê. Irmãos, desde quando o mundo é mundo, tem essa encrenca, irmãos, não piorou nada não. Gente, quando eu lembro dos ninivitas, os caras sabem o que eles faziam, gente? Imagina isso nos dias de hoje. O cara chegar na cidade de Inhapim, próximo aqui, os caratinguenses, vamos dizer que são os ninivitas, irem para Inhapim, todo mundo com lança na mão, jogar a criança para cima e fincar a lança nas crianças. Cabe uma coisa dessa? Irmãos, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo não teme má notícia. Eu estou em paz. O mundo está em guerra, eu estou em paz, ou eu não tenho Deus na minha vida, ou Deus perdeu o controle. Eu vou fazer minha parte, Deus já fez a dele. Na hora que ele voltar, amém, eu vou subir com ele. Agora, tem gente que está pirando a cabeça, só fica focando em coisas ruins. Eu não aguento chegar perto de crente murmurão, irmãos. Eu não aguento, eu corro dessas pessoas. Tem uma pessoa que eu gosto muito, amo muito, mas tem anos que está em depressão, não vem mais à igreja, não consegue. Mas você chegava perto dessa pessoa, como é que está, meu irmão? Está uma luta, está uma guerra. O mundo mau, misericórdia, e não sei o quê. Não há cabeça cientificamente que aguenta uma desgrama dessa. E aí eu vou falar cientificamente que deve ter, Eu sou mal no estudo, psicóloga, psiquiatra é outra coisa. Não há cabeça que aguenta focar em má notícia, irmãos. Tem coisa boa para a gente pensar, tem coisa boa para a gente sentir, tem coisa boa para a gente viver. Eu quero isso para a minha vida através de Deus, não é pensamento positivo não é coach aqui não, irmãos. Eu estou te falando porque quem crê em Deus e anda com Ele, o pensamento já tem que ser positivo mesmo, não é negativo não. Já pensou? Se o Alan chegasse aqui há, quantos anos nós estamos aqui? 10 anos atrás, olhasse isso tudo aqui, não tinha nada disso aqui, e falasse, gente, que luta, gente, que dificuldade, gente, que desafio, gente, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, gente, a Bíblia diz que o trem está feio, não ia fazer nada, não ia construir, não ia fazer, não ia prosperar. Irmãos, eu cheguei perto de um pastor esses dias, meu Deus do céu, como é que está, meu irmão, a paz do Senhor? Irmão, está uma luta, mas para a glória de Deus, a minha igreja só está diminuindo, eu estou falando a verdade, irmãos, estou falando a verdade, e não sei o quê. Irmão, quantos membros tinha na sua igreja? Tinha uns 50, graças a Deus, só tem uns 10 agora. Eu falei, que bênção, hein, rapaz? Não tem outro lugar para transformar a humanidade, não tem outro lugar no mundo para que uma pessoa realmente encontre o caminho, a não ser dentro de uma igreja, e o cara achando que está pregando a mensagem, espantando todo mundo. Para onde esse pessoal vai?
Aonde esse pessoal vai ouvir a palavra, se tiver só esse pastor, eu mesmo não congregaria com ele, não. Não congregaria. E aonde é para uma pessoa ouvir uma palavra de Deus, a pessoa sai pior do que entra. Não estou te falando que não tem que exortar, tem, porque a Bíblia já é a nossa exortação. Não estou te falando que, mas eu estou te falando de algo, com perdão da palavra, ignorância. Daqui a pouco só está ele lá, porque eu acho que nem a esposa dele está frequentando mais a igreja dele. É porque comigo é assim, irmão. Pá. Misericórdia. Não estou te falando que preste atenção para você não confundir as coisas, amém? Nós precisamos ser exortados, irmãos. Um pai corrige o seu filho. Se eu não corrigir Daniel e Davi, eles não aprendem. E não pensa que está grande não, viu, Daniel? Cadê ele? Vai ser corrigido, saiu na hora do culto. Tem que corrigir, tem que ter exortação, tem que mostrar o caminho. Deus nos mostra o caminho. Opa, peraí, você está errado. Do jeito que você vai morrer. Está entendendo, irmãos? Não confundam as coisas. Não estou pregando um evangelho diferente aqui. Um evangelho que não tem exortação, não tem disciplina. Não é isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Proteção. Outro exemplo de um homem que carregava as marcas, o rótulo, o símbolo, José do Egito. Essa história de José eu adoro, amo, porque José tinha tudo, irmãos, para largar Deus no sentido humanamente falando. José foi traído pelos próprios irmãos, José foi jogado no buraco, José foi vendido como escravo, José foi preso. Era para José falar assim: esse Deus está por fora, não vou servir ele não. Mas ele conhecia, ele era aprofundado. José, ele não tinha somente o pé, mas ele tinha o corpo inteiro, o coração inteiro em Deus, e sabia aonde Deus estava o levando, aonde Deus iria direcioná-lo, porque Deus era Deus, não importava as dificuldades, as provações, porque a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama. José sabia que Deus tinha um caminho para ele, e José, a Bíblia diz, foi obediente. O que me traz uma palavra que define José? A fidelidade de José para com Deus, não pelas coisas que Deus poderia dá-lo, não pelas coisas que Deus poderia livrá-lo, inclusive Deus não o livrou. Tem coisa que Deus não te livra, mas Ele te dá força para você passar por ele, por esse caminho. Tem coisas que Deus não tira do seu caminho, mas Ele te dá superação para superar essas dificuldades. Quantas pessoas aqui nessa noite, assim como eu, nunca passou, ou melhor, já passou por grandes dificuldades? Levante sua mão. Deus livrou? Não, mas Deus continuou sendo Deus, e essas dificuldades nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer, nos fizeram conhecer mais a Deus. É somente uma pessoa aprofundada em Deus que entende essas coisas. Eu poderia citar aqui vários exemplos de pessoas que viviam mergulhadas em Deus, como Maria, a mãe de Jesus, e eu quero chamar o ministério de louvor já aqui. Maria, que deu a luz ao nosso Salvador. Talvez não tem, ou tem, claro, mas ela é um dos maiores exemplos, foi um dos maiores exemplos de alguém que entendeu o propósito de Deus na vida dela. Receber do Espírito Santo e gerar um filho. E aí eu não vou aprofundar, porque não é o caso, e nem temos tempo, mas imagina uma mulher que ficou grávida naquela época, e que recebeu de Deus essa ordem, essa missão. Imagina uma mulher dessa, enfrentando tudo que poderia enfrentar uma gravidez, sem um casamento. Até então, ela foi um exemplo, ela tinha uma marca, ela era mergulhada em Deus,
e ela tinha uma marca que era a obediência. Quais são as marcas que você identifica nesses exemplos que eu te dei? Passando rápido, Enoque, intimidade, você está tendo intimidade com Deus? Davi, confiança, você está tendo confiança em Deus? Isaías, proteção, você está sentindo que você está sendo protegido por Deus e não está temendo as má notícias? José, fidelidade, você está sendo fiel a Deus, existe essa marca na sua vida, no seu coração, as pessoas podem dizer, as pessoas que participam com você no dia a dia, essa pessoa é fiel a Deus. Maria, obediência, uma pessoa que é obediente a Deus. Essa semana eu mandei uma mensagem para uma pessoa do nosso grupo de trabalho, que trabalha muito bem, disse para ela o seguinte, nós temos um outro empreendimento e tal. Essa pessoa me mandou uma mensagem assim, Rominho, eu quero te agradecer demais, eu amei trabalhar com você, eu estou com o coração triste de não poder participar daqui para frente, mas eu preciso escolher algo que Deus falou comigo, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho uma filha pequena, então não dá para ficar 20, 30 dias fora de casa. Eu falei, caramba, mandei lá no grupo para todo mundo ver, eu falei, escolheu a melhor parte, tudo tem o seu tempo, determinado, tudo tem a hora, e você precisa entender esse tempo, mas o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de aprofundarmos em Deus, porque Deus deseja fazer grandes coisas no nosso meio. É hora de nós esvaziarmos de nós mesmos e buscar uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Entregue nessa noite seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu tenho certeza que se você entregar sua vida a Jesus Cristo, você não vai se decepcionar. Ele tem direção para a sua vida, Ele tem proteção para a sua vida, Ele tem bênçãos, Ele tem restauração para a sua casa, Ele tem tudo o que você precisa. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Se você não está lendo a Bíblia, comece a ler a Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. Sejam práticos. Pratique o que Jesus está ensinando aqui nessa igreja. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você não vai sair daqui desta noite como um ouvinte, não. Você vai sair daqui desta noite como um praticante da palavra de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa família. Quem recebe, diga amém. Louvado e exaltado seja Deus. Fale direto com Deus. Fale direto, irmãos. É libertador você entender que tem um Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão íntimo, que deseja ouvir a sua voz. Conte para Ele o que você tem passado, o que você tem vivido. Ah, Rominho, mas Ele sabe mesmo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você se você está disposto a mergulhar, a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, crendo que assim como eu, essa palavra, ela provocou em mim e está provocando uma necessidade de mergulhar mais fundo em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Quero orar por você agora. Querido Deus eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra, é a Tua palavra que nos transforma, que muda a nossa rota. Nós queremos, ó Deus, e precisamos mergulhar no Senhor, somente em Ti,
somente em Ti nós devemos confiar. O Senhor é fiel. Pai, não nos deixe cairmos no comodismo, sermos religiosos. Não nos deixe sermos ouvintes da Tua palavra somente, mas sobretudo praticantes. Que o que nós ouvimos hoje aqui possamos, ó Deus, praticar amanhã. Que nós possamos, ó Deus, mergulhar nas águas do Teu Espírito Santo, porque se estivermos mergulhados, não haverá espaço para nenhuma malignidade, não haverá espaço para nenhum mal atingir a nossa vida, porque nós seremos, ó Deus, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, joga por terra tudo aquilo que tenta contra nós, joga por terra, Deus, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, tentando nos impedir de prosseguirmos. Pai, nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Diga isso, Senhor, eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor mais. Eu preciso. Diga isso para Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo assim: Senhor meu Deus, mais forte, Senhor meu Deus, eu quero e preciso prosseguir. Não me deixe acomodar, mas que eu possa mergulhar, aprofundar na Tua palavra, que é vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém? Amém. Quero chamar o pastor Elan aqui. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus.